Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, aqui da Citcom, e hoje a gente vai fazer então uma conferência online aqui sobre um grande problema ali que a maioria dos nossos clientes vem enfrentando com essas atualizações do Citcom, que é a configuração das tabelas de CMS nos produtos. Então, primeiro eu queria falar para vocês sobre essa nova ferramenta que a gente está disponibilizando, que é as conferências online, e elas vão funcionar sempre dessa forma. A gente vai verificar um conteúdo a ser apresentado, e aí vamos ser estipulado um dia e horário em que a transmissão terá início. A gente vai fazer um treinamento ao vivo sobre o assunto em questão, e para acessar então esse treinamento, para assistir esse treinamento, é muito simples. No dia e horário em que for feito esse treinamento, basta entrar no Citcom aqui, normalmente, como qualquer outra ocasião. E aí sempre vai ter um link aqui nos destaques do sistema, diretamente para o vídeo do treinamento. Então basta clicar aqui, ele já vai direto abrir a página lá, onde vai estar sendo transmitido o treinamento online, que é a nossa página ali das videoaulas que o pessoal ali já deve conhecer. Então vai carregar aqui essa página com esse com o vídeo aqui, né? Basta clicar no OK. Em algumas ocasiões vai ser passado uma propaganda ali, algum uma outra um outro vídeo. Basta clicar nesse botão aqui embaixo que ele já vai cortar ali essa propaganda e entrar direto no nosso treinamento aqui. Todos esses treinamentos vão ficar gravados ah, na vão ficar gravados no nosso site ali. Depois vocês, caso alguém não possa acompanhar naquela data e horário, ou não possa assistir, eles vão ficar eles vão ficar gravados aqui embaixo aqui. Vai ter essa outra telinha aqui, que é onde vai ter o chat. E os vídeos que a gente gravar de treinamento vão ficar listados aqui embaixo. Depois no final eu mostro para vocês ali como é que vai ficar. Também tem essa opção aqui do chat, que ao final eu vou liberar esse chat aqui para vocês, para a gente fazer verificação de dúvidas, de perguntas que surjam durante o treinamento. Vocês vão poder mandar para mim aqui online na mesma hora, e eu já verifico e explico para vocês, esclareço as dúvidas que forem surgindo. Mas isso ao final do treinamento. A primeira parte ela vai ser a apresentação ali no módulo, como é que ele funciona e tudo mais. No fim, a gente abre então para as dúvidas, certo? Então, como eu estava falando, o treinamento de hoje vai ser referente às tabelas de ICMS no sistema, como é que o sistema faz a validação dessas tabelas, o que elas influenciam, como é que o sistema, né, faz o cálculo dos impostos, por que ela é tão importante assim nos movimentos, a ponto do sistema bloquear ali de inserir um produto nos pedidos, nos movimentos de vendas, etc. Bom, o problema mais frequente então eu vou simular para vocês aqui, quando a gente vai digitar um pedido, vem aqui no menu pedidos, digitação, aí a gente inicia um pedido aqui, vamos clicar aqui em novo, tem a filial, eu vou selecionar o meu cliente 3, ele já vai carregar aqui as configurações desse cliente, eu vou direto aqui no incluir. Então eu venho para a tela de produtos. Então quando eu digito o meu produto, o sistema apresenta então aquela mensagem de que não foi encontrado a tabela de CMS para esse produto.
Essa mensagem ela é bastante importante, ela nos traz muitas informações que vão nos ajudar, né, a solucionar esse problema. Ela traz aqui para nós o código da tabela de CMS, que está indicado no cadastro do produto. No nosso exemplo aqui é o código 08, o código do comprovante que a gente está usando no pedido, que aqui é o 001, o estado do destinatário, do caso do cliente, né, de quem a gente está emitindo esse pedido, e que tipo de contribuinte esse cliente é, se ele é pessoa física ou jurídica. Aí vai trocar aqui, vai ter um F caso for física, como meu cliente é pessoa jurídica, então aparece o J aqui. Aqui a gente tem que prestar bastante atenção em 3 pontos aqui. Se caso aqui no campo de tabela ICMS não aparecer nada, tiver em branco aqui, não aparecer nenhum número, então a gente já pode deduzir que o meu produto lá, esse produto 001, ele não tem tabela de ICMS indicada. E esse é um dos problemas que podem ocorrer. A mesma coisa acontece para o estado do destinatário, do cliente, e para o tipo de contribuinte. Então, se algum desses 3 campos aqui estiverem em branco, não tiver nenhuma informação, significa que o cadastro lá do cliente ou do produto está faltando essa informação. A gente então vai ter que ir lá e localizar uma tabela, caso ela já esteja cadastrada, ou então cadastrar uma nova, que é o nosso caso aqui, que a gente vai ter que cadastrar uma nova. Essa mensagem aqui, então, ela já traz bastante informação para nós, que a gente vai usar depois para resolver esse problema. Então, eu vou clicar no OK aqui, vou fechar o pedido, e vou então lá na configuração do meu produto. Eu vou lá em cadastros, produtos, cadastro de produtos. Vou abrir o cadastro do produto 1, que é o que eu estava usando lá no pedido. Então, realmente aqui eu estou usando para movimentos de venda a tabela de CMS 08. Então, eu vou clicar agora aqui na pastinha aqui do lado do campo de compra, para ele abrir a tela de configuração da tabela de CMS. Aí ele vai abrir aqui essa telinha para nós, que é a tela de configuração das tabelas de CMS no sistema. Eu posso acessar ela por aqui, pelo cadastro do produto, clicando nesse ícone aqui nessa pasta, ou então eu posso ir diretamente aqui no menu Cadastros, Tabelas, ICMS Nova Tabela. Ele vai abrir a mesma telinha para nós, das configurações da tabela de ICMS. Então, antes da gente fazer a inclusão dessa tabela de ICMS que está faltando ali, que a gente não tem cadastrado, eu vou aproveitar aqui e explicar, então, fazer um detalhamento ali de cada um desses campos que a gente vai ter que informar para poder cadastrar a tabela de ICMS. Eu preparei aqui um slidezinho para nós, vai nos ajudar nessa questão. Ó, então, tabela de ICMS. Quais são os pontos mais importantes, né, da tabela do ICMS? Para a gente poder fazer a configuração de forma correta. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve saber é o código de CFOP. Né? CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Ele é que vai nos indicar que tipo de movimento que a gente está emitindo. É ele que determina qual é a finalidade, qual é a natureza de operação da nota fiscal que a gente vai emitir. Se ela é uma venda, se é uma compra, se é devolução, se é uma remessa para conserto, enfim. Existem diversos tipos de CFOP por os mais diversos tipos de movimento. Então, esse é um fator importante para a nossa configuração nas tabelas de ICMS. Um outro fator muito importante é o estado do destinatário. O estado do destinatário é determinante para o sistema poder localizar a tabela correta no sistema para atender aquele destinatário, aquele cliente que a gente está emitindo a nota. O sistema sempre vai verificar o estado. Se
E as tabelas são diferentes por estados, assim como é a tributação, né? A gente tem diversas formas diferentes, alíquotas diferentes de ICMS no Brasil inteiro. Então, o estado do destinatário é um fator importante para a gente poder configurar a tabela. Um outro fator bem importante também é a situação tributária do produto, que é, né, o famoso CST ou CSOSN. A situação tributária ela vai nos informar como vai ser a tributação do produto, de que forma vai ser a tributação do produto, se ele vai ter ICMS, se ele vai ser isento, se ele tem substituição tributária, enfim, ela vai determinar para nós como vai ser a tributação do produto no movimento. E um outro fator também bastante importante vão ser as informações ali de alíquotas de ICMS e substituição tributária que a gente vai informar na tabela. Então, vai ser com base nessas alíquotas que o sistema vai fazer o cálculo do ICMS, vai fazer o cálculo da substituição, etc. Então, a gente vai agora para cada um desses tópicos ali falar um pouquinho de cada um deles. Então, o CFOP, né, ele é o Código Fiscal de Operações e Prestações. A gente tem algumas particularidades sobre ele ali. De cara, a gente pode identificar que os CFOPs iniciados com o número 1 e o número 2, eles determinam movimentos de entrada para o emitente, ou seja, a minha empresa vai lançar no sistema uma nota de compra de mercadoria. Então, o CFOP dos produtos dessa nota, por padrão, por princípio, assim, eles vão iniciar com os números 1 e 2, né? Porque é um padrão dos códigos CFOP. O CFOP também tem uma padronização para os demais dígitos, né? Para os 4 dígitos dele. Mas para o primeiro dígito do código, a gente pode fazer essa descrição. Iniciados com o número 1 e o número 2 representam movimentos de entrada para a minha empresa. E os que começam com os números 5 e 6 são o contrário, são movimentos de saída, né, para o emitente, ou seja, são vendas, devoluções, etc. Devolução para fornecedor. São movimentos em que o produto vai sair da nossa empresa, né? São movimentos de saída para o emitente. Também a gente pode dizer que os CFOPs que iniciam com o número 1 e 5 determinam operações de dentro do estado do emitente, né? A origem e o destino da mercadoria se dá dentro do estado do emitente da nota fiscal. Então essas são informações bem interessantes para nós. A mesma coisa acontece com o número 2 e 6, que a gente pode dizer que os CFOPs que iniciam com os números 2 e 6 são de movimentos interestaduais, né? São movimentos onde o destino da mercadoria é outro estado, outra unidade federativa ali, que não a do emitente, que não é a origem do movimento. A próxima questão, então, é a situação tributária. A situação tributária, como eu havia dito, ela define como vai ser a tributação do produto no sistema, né? Se ele vai ser isento, se vai ter ICMS, se vai ter substituição, se vai ter redução na base de cálculo. É ela que vai determinar isso lá para a Receita Federal. Um ponto importante ali é que existe uma diferença das empresas que são do Simples Nacional Estadual e as que não são, não estão nesse cadastro. As empresas do Simples, elas não vão usar a sigla CST, que é aquele código com 2 dígitos, né? As empresas do Simples utilizam o CSOSN, que são um código de 3 dígitos lá, que a gente vai ver depois na configuração das tabelas. Então, a última parte era sobre as alíquotas de ICMS e substituição. Então, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Ele é um imposto, aí, acredito que a maioria deva conhecer, né? É o mais comum dos produtos. E aí a gente tem também a substituição tributária lá na tabela,
que ela é um mecanismo que o governo desenvolveu para arrecadação de forma antecipada do imposto, ou seja, quem vai fazer o pagamento o recolhimento do imposto vai ser o emitente da nota e não o destinatário. Então, voltando para a tabela aqui, a gente vai fazer a inclusão daquela nossa tabela lá, que estava faltando no nosso produto. Para isso, vamos clicar aqui no botão Novo, aqui embaixo. O sistema vai me exibir uma mensagem pedindo a confirmação de que eu realmente quero incluir uma nova tabela do ICMS. Eu vou clicar em Sim. E aí ele vai limpar aqui os campos para a gente poder digitar. O comprovante que a gente estava usando lá no pedido era o 001. Lembram da mensagem aquela que apareceu quando eu incluí o produto? Ele me mostrou lá que o comprovante era o código 001. Então é esse comprovante que a gente vai indicar aqui. Digitar o número 001. Ou então eu posso usar a pesquisa aqui. Clicando nesse ícone. E aí selecionando o comprovante nessa lista, que é a lista geral de comprovantes do sistema. Ou ainda eu posso usar, caso eu conheça o comprovante mais pelo nome do que pelo código, eu posso pesquisar aqui o comprovante do tipo venda. Ele vai achar para nós ali quais comprovantes estão cadastrados no sistema com o nome de venda. Eu ainda tenho outras opções aqui que são para ordenação da tabela por código ou por ordem alfabética, se eles operam em fornecedor ou cliente, se eles são do tipo contábil ou com produto, ou se eles ainda estão relacionados com a tesouraria. Então eu vou selecionar aqui o comprovante 001, que é o que a gente estava usando lá no pedido. Vou marcar a opção aqui de cliente, porque a gente estava fazendo um pedido, né, para cliente. Código ICM. Esse código ICM é aquele código que a gente viu lá no cadastro do produto, que apareceu também na mensagem para nós lá quando a gente digitou o produto no pedido. O código aquele que a gente viu era o código 08. A gente notou aqui que muita gente às vezes pode confundir esse código ICM com a situação tributária. Apesar de eles também serem 2 dígitos, um não é relacionado com o outro. O código ICM é o código interno do sistema, que a gente vai indicar lá no cadastro do produto. E a situação tributária é a que vai sair na nota fiscal lá, quando a gente for fazer a emissão. Aqui no campo do estado, a gente vai indicar o estado, né, a unidade federativa do destinatário do pedido, do nosso cliente, e também apareceu na mensagem aquela para nós. O estado que apareceu lá era o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente vai digitar aqui a sigla do estado do Rio Grande do Sul. Por isso que é bastante importante a gente verificar bem aquela mensagem que o sistema apresenta. Todas essas informações que a gente precisou digitar aqui apareciam naquela mensagem de erro do sistema. A outra informação que aparecia lá para nós era o tipo de contribuinte, se ele era consumidor final ou se ele era revenda, pessoa física, pessoa jurídica. No caso, apareceu para nós lá na mensagem a letra J, que ela representa os clientes que são revenda, que são pessoa jurídica. Então, a gente vai marcar aqui essa opção de revenda. Ainda existe aqui na configuração da tabela a opção de ambos, que é essa aqui de baixo. Se a gente marcar essa opção, o sistema vai criar a tabela tanto para clientes consumidor final, quanto clientes revenda. Ou então a gente marca um deles e aí o sistema cria somente uma tabela para aquele determinado tipo de cliente. Por questão de conveniência aqui, para que já fique cadastrado nos dois casos, eu vou usar a opção ambos, para que o sistema já crie as duas tabelas para mim. Mas isso fica a critério de vocês quando forem fazer o cadastro das tabelas de ICMS no sistema. A próxima informação que a gente vai informar é o CSOSN e a situação tributária. Aqui, como eu havia dito, as empresas que são do Simples Estadual Nacional vão usar o código de CSOSN.
e as demais empresas vão usar aqui o código de situação tributária. Esses dois campos eles são obrigatórios. Eu não posso, mesmo que a minha empresa não seja do Simples Nacional, eu preciso indicar um código de CSOSN. Essa é uma regra do sistema. Então, a minha empresa aqui hoje no exemplo, ela não está cadastrada no Simples Nacional, não está configurada como sendo do Simples Nacional. Mas mesmo assim, eu vou ter que fazer a indicação. Para isso, a gente pode clicar aqui no ícone de pesquisa do lado do campo, ou então pressionar a tecla F4. Eu vou clicar aqui e o sistema vai me trazer uma lista dos códigos de CSOSN que existem, né, que a Receita Federal aceita como na nota fiscal. Então a gente tem aqui os códigos deles, né, os números vão 101, 102, 103, 200, enfim, são esses números aqui. E do lado a gente tem a descrição do que cada um representa. Então, o código 101 significa tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito do ICMS do destinatário. O 102 é sem permissão de crédito pelo destinatário. O 103 é isenção do ICMS para a faixa de receita bruta. Os 201 é atributada pelo Simples e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Assim por diante, a gente tem todos esses tipos aqui de CSOSN com a sua descrição. O que a gente recomenda sempre quando um cliente entra em contato conosco aqui para fazer a configuração dessas tabelas? Nós aqui na Sitcom temos o conhecimento do que cada campo significa e como a gente faz para cadastrar eles no sistema. Mas a gente não pode, não deve indicar qual CSOSN ou qual ST ou qual alíquota do ICMS deverá ser usado. Isso quem pode informar sempre vai ser a contabilidade. Eles têm todos os dados necessários para fazer essa indicação. Então, sempre quando a gente for iniciar o cadastro da tabela do ICMS, é sempre bom consultar a contabilidade caso a gente tenha dúvida de qual informação inserir. Ou até mesmo no momento que a gente estiver fazendo o cadastro. Quando forem fazer a indicação do CSOSN, eu posso ligar para a minha contabilidade e perguntar, olha, eu tenho um produto na situação assim, eu preciso vender para um cliente no estado de Santa Catarina, por exemplo, e eu não sei qual o CSOSN eu devo indicar nessa nota fiscal. Com certeza a contabilidade de vocês vai, né, fazer trazer essa informação para vocês para que possa ser indicado aqui no sistema. Uma outra informação também que a gente tem, que é uma coisa nova aqui no sistema, é essa coluna aqui bem na direita, que ela indica CSOSN isento. Pode ver que está todas aqui com o código 103. Que se a gente olhar aqui deste lado, ele indica para nós isenção do ICMS no Simples Nacional para a faixa de receita bruta. O que isso significa? Significa que se eu tiver lá um movimento em que o produto ele tem tributação do ICMS, ele tem um ICMS aqui com a tabela de CSOSN indicado 101, tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. Mas naquele movimento em especial, eu marquei a opção de isento do ICMS. Então o sistema vai trocar o código de CSOSN de 101 para 103 e também vai zerar o valor do ICMS naquela nota. Eu estou fazendo a indicação de que aquele movimento ele é isento de ICMS. Então essa é aqui, para isso que serve essa coluna aqui bem da direita, que nos indica o CSOSN isento. Então, para essa configuração que a gente está fazendo agora, eu vou indicar o código 101, que é o primeiro da lista aqui. Então eu seleciono o código 101 e clico em selecionar. Ele vai marcar para mim ali o código 101.
Agora eu vou fazer a indicação da situação tributária. Então eu vou clicar aqui na pasta amarela, botar o foco aqui no campo, clicar na pasta amarela, e aí o sistema vai me mostrar as CSTs para as empresas que não fazem parte do Simples Nacional, que tem um regime normal ali de ICMS. Então ela já me lista para mim aqui na esquerda todos os códigos que são padrão de CST para os produtos. Então a gente tem aqui o 00, que é o tributado integralmente, o 10, que é com cobrança do ICMS por substituição tributária, o 40, o isento, e o 90 ali é o outro, são os mais comuns que a gente utiliza. A mesma coisa acontece aqui para o CST, eu tenho o CST isento, então mesmo que a minha tabela esteja marcada com a CST 00, se eu marcar no movimento que ele é um movimento isento de ICMS, o sistema vai automaticamente trocar o código de CST 00 para o código CST 40, que é realmente o código de operação isenta da contribuição. Então eu vou selecionar para esse exemplo a CST 10, que é com cobrança do ICMS por substituição tributária, e vou clicar aqui no selecionar. Ele vai indicar para mim ali tributado e cobrança do ICMS por substituição tributária, é a descrição da minha situação tributária. O CFOP, a gente vai indicar um CFOP de movimento de venda aqui. Então, como eu havia dito, o CFOP é o código de 4 dígitos, no sistema eles são 5, que vai indicar para nós qual é o tipo de movimento, qual é a natureza de operação da nossa nota fiscal. Então, se eu souber o código de cabeça, eu posso livremente digitá-lo aqui nesse campo. E logo após pressionar o Enter. Ele vai trazer aqui para mim a descrição lá do meu CFOP. Ou então eu posso clicar aqui no ícone da pesquisa, ou então pressionar F4, e ele vai abrir para mim a listinha de CFOPs que eu tenho cadastrado no SIDCOM. Novamente, a gente reforça que para o cadastro da tabela de ICMS, para qual CFOP, qual situação tributária, qual alíquota eu devo indicar, sempre consultem a sua contabilidade. Esse é um ponto bem importante. O próximo passo, então, é fazer a indicação das alíquotas do ICMS. Então, eu vou indicar aqui no campo de alíquota qual é a alíquota que a minha contabilidade passou para mim sobre esse produto. Eu vou indicar aqui como exemplo 17%. Aqui esse campo ele sempre é em porcentagem, nunca em valor. Sempre digitem a alíquota realmente do ICMS. Ainda a gente tem aqui o campo de alíquota origem, que é um campo onde a gente pode indicar a alíquota, na verdade, original do ICMS. Isso aqui é mais indicado para empresas que são do Simples Nacional, que tem aquela alíquota de ICMS reduzida, entre 2% e 3%. Então, o que vai acontecer? Para essas empresas, a gente vai, no caso, como exemplo, indicar aqui na alíquota de ICMS 3,2% e indicar no campo de alíquota origem a alíquota original do ICMS, que seria, se a minha empresa não fosse do Simples, um exemplo, 12%. E aí na nota fiscal vai sair que a alíquota de origem para o cliente verificar lá, a alíquota original do ICMS era 12%, mas o cálculo do ICMS na nota vai sair sobre os 3,2%. O próximo campo que a gente tem aqui é o campo de redução da base de cálculo. Esse campo aqui a gente tem que
prestar bastante atenção porque ele é assim, ele é invertido, vamos dizer. Aqui eu tenho que indicar enquanto eu preciso que a minha base de cálculo seja calculada na nota. Então, um exemplo. Eu tenho um produto que ele custa R$ 100. Então, a minha base de cálculo da nota será R$ 100, a base do ICMS. Isso vai ser R$ 100. Se esse meu produto tem redução na base de cálculo de 40%, a minha base na nota fiscal vai ficar em 60%, ou seja, R$ 60. Porque o meu produto ele tem uma redução, a base de cálculo dele é reduzida, é diminuída em 40%. Então eu vou indicar aqui quanto eu preciso que a minha base de cálculo fique na nota fiscal. Eu preciso que ela fique em R$ 60, ou seja, 60% no nosso exemplo. Então eu vou digitar aqui 60. Essa vai ser a redução. O repasse é um campo que servia antigamente para movimentos interestaduais, em que quando uma mercadoria entrava num determinado estado, havia um repasse de ICMS de um estado para o outro, etc. Era um código, era um cálculo diferenciado que o sistema fazia. Atualmente esse campo ele é bem pouco utilizado, praticamente ele não é mais utilizado. Então eu simplesmente posso deixar ele aqui como uma informação de zero, como zerado. Ainda a gente tem aqui outras três opções na parte de baixo da tabela do quadrinho aqui do ICMS, que é a opção de somar na base de cálculo do ICMS o meu valor de IPI, o meu valor de frete e o meu valor de despesas desse produto. Então existem alguns casos em que o valor do IPI é somado na base de cálculo do ICMS do produto antes de ser aplicada a alíquota para que se chegue ao valor final do ICMS. Então, novamente, consultando a minha contabilidade, eu verifiquei que para esse caso, para essa venda que eu vou fazer para esse cliente do estado do Rio Grande do Sul, eu não vou precisar indicar nenhuma dessas três opções aqui. Então eu vou deixar essa opção desmarcada. O quadro mais no centro aqui da tela, na parte de baixo, se refere à substituição tributária. Então, eu indiquei aqui em cima que a minha CST é com substituição tributária. Então, eu vou marcar essa opção aqui de calcula e o sistema vai habilitar para mim esses campos aqui abaixo para que eu possa fazer a configuração da substituição tributária no movimento, no produto. Então, esse campo de margem aqui, o que ele significa? Ele é o MVA, é o MVA do produto, é a margem de valor agregado. Aqui, normalmente, a gente vai indicar uma margem também, é um percentual que vai ser somado à base de cálculo da substituição tributária. Então, como exemplo, eu vou indicar 33%. Então, para o sistema calcular a base da substituição tributária, ele vai pegar o valor do meu produto, o valor final do meu produto, e somar 33% desse valor para chegar na base de cálculo da substituição. Aí aqui eu tenho a alíquota da substituição, que no exemplo aqui eu vou voltar aqui no ICMS e vou deixar aqui configurado como 17%. Aqui na origem eu vou deixar 17 também. E na redução eu vou deixar zerado. Voltando aqui para a substituição, então, eu vou indicar como alíquota de substituição também 17%. Novamente, esses campos aqui, todos eles vocês devem sempre verificar com a contabilidade da empresa. Somente eles é que poderão indicar os valores corretos
a serem cadastrados aqui na tabela do ICMS. Aqui no fim da substituição a gente tem ainda o campo de desconto, que ele funciona exatamente como o campo de redução do ICMS. Só que aqui ele é ao contrário desse campo. Aqui no ICMS eu indicava em quanto eu preciso que a minha base fique, e aqui eu vou indicar em quanto ela vai ser reduzida. Então, se a minha redução na base da substituição for de 20%, é o que eu vou digitar aqui, 20%. O sistema vai pegar a base total e diminuir 20%. E depois aplicar a alíquota da substituição. Para esse exemplo eu vou deixar zerado. Também a gente tem a opção de somar na base de cálculo da substituição as mesmas opções que a gente tinha para o ICMS, que é o valor do IPI, o valor do frete e o valor das despesas. Ainda a gente tem aqui na parte de baixo um campo de descrição. Esse campo a gente pode usar para que seja cadastrado alguma mensagem, alguma informação que seja necessário que seja impresso na nota fiscal, que saia lá nos dados adicionais. As empresas que são do Simples Nacional, em sua maioria, precisam que seja descrita uma mensagem nos campos adicionais da nota referente, né, ao cálculo do ICMS. Então, essa mensagem pode ser incluída nesse campo, ou então o sistema já envia automaticamente uma mensagem, né, referente a isso. Quando a filial está cadastrada como sendo do Simples Nacional. E aqui a gente pode usar para indicar uma outra mensagem qualquer que seja necessária. Então, após inserir todos esses dados, eu posso clicar aqui no botão incluir, para que o sistema faça a inclusão dessa tabela e a gente possa usar ela lá no nosso pedido, no nosso produto. A gente tem ainda aqui em cima uma aba filtros. Essa aba a gente pode utilizar, essa guia aqui de filtros a gente pode utilizar para pesquisar uma tabela aqui em específico, né, no sistema. Se a gente não tem certeza de que realmente a tabela está cadastrada ou a gente quer verificar como ela está configurada no sistema, não precisa ficar aqui pesquisando, baixando, clicando para baixo até encontrar, até localizar a tabela que a gente precisa. Eu posso mais facilmente vir aqui na guia filtros e incluir essas informações aqui para que o sistema ache a tabela. Como exemplo aqui, eu vou localizar aquela tabela que a gente acabou de cadastrar. Então, no comprovante, eu vou indicar o código do comprovante que a gente utilizou na inclusão, código 001. O código ICM é o que a gente indicou lá, 08. O estado, Rio Grande do Sul. Situação tributária, 10. E o CFOP, 51020. Eu posso, aqui como eu fiz, utilizar todos esses campos para fazer a pesquisa. Mas eles funcionam individualmente também. Se eu quiser pesquisar todas as tabelas do estado do Rio Grande do Sul, eu posso deixar todos esses campos aqui em branco e utilizar somente o campo do estado ali, indicar o estado que eu quero achar. Posso fazer isso também para a situação tributária, para o código de ICM, para o comprovante. Eu vou aqui, por exemplo, digitar novamente os dados que a gente usou para cadastrar a tabela. Aqui na direita a gente tem ainda outras opções para selecionar a tabela. Eu posso escolher que eu quero as tabelas que operam em cliente e fornecedor ou nos dois. Eu posso escolher que eu quero localizar as tabelas de consumidor final, de revenda ou dos dois. Qual é a ordem aqui que o sistema vai organizar a lista das tabelas, se é por código do comprovante, por código do ICMS, que é esse código aqui, ou se é pelo estado. Eu vou deixar aqui por comprovante. E ainda a gente tem aqui outra opção que é referente à base de cálculo que não precisa ser indicada.
Então, depois de adicionar os filtros aqui nessa guia, eu clico novamente na guia tabela. E o sistema vai trazer para mim aquela tabela que a gente acabou de cadastrar. Se caso eu pesquisar uma tabela que não existe, não vai aparecer nada para mim aqui nessa outra guia. Sempre que vocês fizerem uma pesquisa aqui e essa tela ficar em branco, assim, não aparecer nenhuma informação, significa que essa tabela que a gente tentou localizar não existe, ela não está cadastrada no sistema. A terceira guia que a gente tem aqui em cima é a guia global. Essa guia deve ser utilizada com bastante atenção. Ela é utilizada para que diversas tabelas cadastradas no sistema sejam modificadas em uma só vez. Eu posso modificar o CFOP, posso modificar a alíquota, posso modificar, né, a situação tributária das tabelas que eu tenho cadastradas aqui, apenas indicando uma configuração só. Eu posso, por exemplo, aqui, eu já tenho 4 tabelas com o código 00. Duas delas são para o estado do Paraná, duas são para o estado do Rio Grande do Sul. Eu posso alterar a alíquota do ICMS dessas 4 tabelas utilizando o global, indicando o comprovante 001 e o código de ICM 00. Vou fazer como exemplo essa alteração para a gente ver como é que fica. A pesquisa das tabelas que eu quero alterar é feita pela guia Filtros. Então eu vou clicar aqui na guia Filtros e indicar quais tabelas eu quero alterar. Então eu quero alterar as tabelas do comprovante 001 com o código de ICM 00. Vocês podem confirmar quais tabelas serão alteradas clicando na guia Tabela. Ele vai me mostrar aqui as 4 tabelas que a gente tinha visto anteriormente. Essas tabelas que são exibidas aqui serão as que a gente vai alterar aqui na guia Global. Então eu posso indicar aqui que eu quero alterar a alíquota do ICMS dessas 4 tabelas para 17% e clicar no botão Alterar. O sistema vai me mostrar uma telinha de confirmação da alteração. Eu clico em Sim e ele vai fazer a alteração nas tabelas. Me indicou que aqui que foi terminada a alteração. Se eu voltar aqui na guia tabela, ele vai me mostrar que as 4 tabelas agora estão com o ICMS de 17%, como eu havia indicado. Então essa é uma ferramenta bastante interessante, ela é bastante útil, né? Mas ela deve ser utilizada com bastante cuidado. Caso a gente altere de forma indevida, podem ser muitos registros alterados, o que vai nos dificultar depois desfazer essas alterações, visto que o sistema não tem uma ferramenta para desfazer essas alterações. Uma vez que eu cliquei no botão alterar e confirmei as alterações, elas estão realizadas. Eu não tenho como desfazer, a não ser fazer uma nova alteração. Então, vou fazer mais um exemplo aqui. Eu vou alterar a situação tributária dessas 4 tabelas para situação 00. Então, eu vou aqui no Filtros, conferir se realmente essas 4 tabelas estão selecionadas. Eu vou aqui, realmente são essas que eu quero alterar. Vou clicar aqui no botão Global. Vou apagar aqui então 17%, deixo em branco. E vou indicar na situação tributária o código 00. Nessa tela aqui, lembrando que os campos em que eu deixar em branco, sem nenhuma informação como a alíquota do ICMS, o valor de redução, repasse, a substituição tributária, o CFOP, todos esses campos que eu deixar em branco não serão alterados na tabela, somente aqueles em que eu fizer uma indicação. Então eu quero alterar a situação tributária, eu já fiz a indicação aqui no campo respectivo, vou clicar no botão Alterar. O sistema vai exibir a mensagem de confirmação, eu confirmo
e ele vai fazer a alteração naquelas 4 tabelas. Todas elas estão com a situação tributária 00. Agora que a gente já fez o cadastro da tabela que a gente estava precisando, vou fazer a pesquisa dela aqui. A gente pode voltar então lá no nosso pedido e fazer a inclusão daquele produto. É isso que a gente vai fazer agora. Vou clicar aqui no sair, em cadastro, pedidos, digitação. Eu havia cancelado aquele pedido, então eu vou incluir um novo. Cliquei aqui no botão novo, indiquei a minha filial, o cliente, e vou clicar aqui no botão incluir. Ele vai abrir a telinha de inclusão de produtos. Eu então digito o código do produto 1, que era o que a gente estava tentando incluir anteriormente. E aí então o sistema vai fazer a inclusão do produto no pedido normalmente. Então eu vou terminar aqui a inclusão desse produto para a gente ver ali no sistema o cálculo que o sistema fez do ICMS. Em todos os pedidos que a gente digitar, né, que forem digitados no sistema, a gente sempre pode verificar aqui nos produtos, nessas tabelas aqui na parte de baixo, quais foram as configurações de tributação que o sistema utilizou para fazer o cálculo. Então eu vou clicando aqui na setinha para a direita e o sistema vai me mostrar aqui então que ele utilizou como CST do ICMS o código 10, que é o que a gente tinha indicado na tabela, ICMS 17%, o ICMS de origem 17%, redução 0%, a minha base do ICMS nesse produto, nesse pedido, ficou em R$50, que é o valor dele. O valor do ICMS ficou em R$ 8,50. A margem da substituição que foi utilizada foi 33%. A alíquota da substituição foi 17%. A substituição foi R$25, porque eu acredito que a gente deva ter deixado lá uma redução na base de cálculo. E aí por isso que o valor do ICMS ficou negativo. Então esse é um ponto bem importante que a gente tem que sempre cuidar. Como é que funciona o cálculo do ICMS da substituição? O cálculo do ICMS é bastante simples. A gente pega o valor da alíquota, multiplica pela base de cálculo e a gente vai chegar no valor do ICMS. É uma conta bastante simples. A gente pode fazer na calculadora agora aqui. Então a gente tem R$50, a gente quer 17%, então eu vou fazer um cálculo aqui de multiplicação por 0,17, que seria um 17%. Eu vou clicar no igual, ele vai me mostrar ali 8,50. Como é que é a substituição? A substituição é um valor e aí depois ele é diminuído esses R$ 8,50. Por quê? Porque a substituição é o valor, é o imposto antecipado, ou seja, seria o imposto que o meu cliente iria pagar. Só que ele está sendo antecipado, sou eu que estou pagando esse imposto. Então, eu vou pagar, já estou pagando o valor do ICMS normal, 8,50, então eu tenho que pagar apenas a diferença que o meu cliente pagaria. Então, por isso que esse valor de 8,50 é diminuído do valor da substituição. Então, vamos voltar lá na tabela do ICMS e ver como é que ficou aquela configuração que a gente fez. Eu vou salvar aqui o meu pedido e vou voltar lá na tabela de ICMS. Cadastros, tabelas, ICMS. Vou na guia filtros, então eu vou localizar aquela tabela que a gente cadastrou, comprovante 001, ICM 08, Estado, Rio Grande do Sul.
Nesse momento eu vou usar apenas essas três informações. Eu vou deixar o campo de situação tributária e CFOP em branco. Esses três campos aqui já são suficientes para localizar a tabela que eu quero. Então eu vou clicar novamente aqui na guia tabela. O sistema vai me mostrar aquelas duas tabelas que a gente tinha cadastrado. Agora um detalhe interessante. A gente não indicou desconto aqui. Então a base de cálculo da substituição não foi reduzida. Provavelmente o problema foi então na minha margem. Por isso que a gente deve sempre, em todos os casos, consultar a contabilidade, pois esses campos aqui são extremamente importantes para que o sistema consiga realizar o cálculo de forma correta, da forma que deve ser. Se a gente indicar valores randômicos, valores aleatórios, como a gente indicou aqui no exemplo, pode ocorrer exatamente aquilo que aconteceu para a gente lá. No pedido, o valor da substituição ficou negativo. Então eu vou aqui, somente como um exemplo, eu vou aumentar um pouco a margem da substituição, vou botar ela em 40%. Vamos ver no nosso pedido lá como é que ela vai ficar. Pedidos, digitação. O pedido que a gente estava digitando era o 1354. Vou voltar aqui na telinha dos produtos. Vou excluir o meu produto e incluí-lo novamente. Isso também é um detalhe bem importante. Cada vez que a gente fizer uma alteração na tabela do ICMS, qualquer alteração que seja, a gente sempre vai ter que eliminar o produto do pedido e incluir novamente. Então eu vou incluir ele agora aqui. E aí então o sistema aceitou, conseguiu fazer o cálculo da substituição e do ICMS conforme lá a minha configuração das tabelas. Lembrando, a configuração das tabelas de ICMS, quem pode passar para vocês os dados que a gente vai precisar é a contabilidade. Nós aqui do suporte da Sidcom podemos auxiliar na questão de configuração do sistema. Como é que a gente pode configurar a tabela, aonde que a gente indica as informações, em qual menu, para que cada opção no menu serve, qual é a finalidade dela. Mas o conteúdo das tabelas ICMS, como a alíquota, o CFOP, né, as reduções caso necessário, o valor de margem, como a gente viu agora, todos esses valores, essas informações sempre vão ser passadas pela contabilidade da sua empresa. Então, com isso, eu estou finalizando aqui o nosso treinamento sobre as tabelas de ICMS. E eu vou abrir agora aqui para vocês, como eu havia dito, um chatzinho ali na nossa página lá de vídeos, para que vocês possam me enviar dúvidas que vocês tenham sobre esse nosso treinamento. Lembrando também que esse treinamento vai ficar gravado aqui no nosso site. Depois vocês poderão assistir novamente esse treinamento e os outros demais também que a gente for fazer o treinamento, vocês também poderão visualizar aqui nessa listinha aqui de baixo. Então, para a gente fazer para vocês acessarem o chat aqui, basta clicar aqui, digitar uma mensagem qualquer e clicar no botão Send, ali bem à direita. Vai aparecer uma telinha para vocês digitarem login e senha. Esse login e senha não é o login e senha do Sidcom. Vocês vão ter que clicar ali no botão Sign Up e digitar ali as informações de vocês, de
nome de usuário, e-mail e senha, fazer o cadastro e aí vocês vão poder fazer a digitação aqui de uma mensagem que vocês quiserem mandar para nós. Uma boa tarde àqueles que não quiserem participar do chat agora e até o nosso próximo treinamento. Caso vocês tenham dúvidas quanto ao cadastro aqui nesse chat do treinamento, acessem o atendimento online ali, ou então façam, ou entrem no atendimento, ou liguem aqui para nós e a gente auxilia vocês a fazerem ali o cadastro e poderem participar desse chat. Só lembrando que esse chat aqui vai ficar à disposição para verificação de dúvidas sobre esse treinamento somente até às 16h15. Após esse horário será finalizado o treinamento.